Aleluia. A paz do Senhor, a graça e paz, boa noite. Amém. Meu bem, me ajuda. Ele já está querendo correr. Eu sou a Zaira Amorim, pastora Zaira. Uns me chamam de Zaira, outros de Zaira. Nome complicado, né? Cleife, Zaira. Nós temos alguns pastores que chamam Cleife de Clife. Não sei de onde que tirou esse Clife. O pastor Vitor Áviles é Cleifon. Cleifon. Mas nós somos pastores ali no Senador Canedo, Comunidade Fome e Sede de Deus Canedo. Sou filha de Sandro Murilo Gomes, estou aqui por causa dele. Eu achei legal que ele me mandou uma mensagem assim: filha, estou te enviando para ministrar em um lugar e você não pode falar não. E eu falei, uai, tá, né? Aí o pastor Paulo me mandou uma mensagem: o pastor Sandro me indicou você e disse que você não pode falar não. E eu disse o quê? Sim, senhor, né? Sim, senhor. E aí, quando ele me falou a agenda, seria o horário, eu respirei fundo, agradeci a Deus. Porque eu já tinha acabado de aceitar um convite para ministrar ali depois do Guanabara. Diz que tem Guanabara 1, 3, e lá onde que me perderam lá hoje. Só que lá era das 5 às 6h30. E o Senhor nos trouxe para cá. E eu sou muito feliz por estar aqui. Que projeto lindo esse Tarde com Deus. Eu estava ali sentada falando para o meu bem. Falei, amor, que projeto lindo. Porque entrar na casa das pessoas hoje não é fácil. Nós trabalhamos com células e nós tentamos priorizar as nossas células na casa de quem não conhece Jesus. E, meu Deus, como é difícil. Porque nós, cristãos, estamos já bem defasados. Quando fala assim, vem um crente aí, o povo quer correr. É chato, é desonesto, nós já estamos assim, bem maldito aí na população. E como é lindo ver um projeto que permanece de pé durante 5 anos. Parabéns a esse projeto, parabéns ao idealizador. Ajuda aí, gente, que já é a segunda ministração e saindo daqui ainda vou ministrar para casais no chá de lingerie de uma moça. A gente vai se embananando, né? Jesus, misericórdia. Mas eu estou muito feliz de estar aqui. Como eu disse para vocês, eu sou a Zaira, esse é o Cleife, o nego mais lindo que Deus me deu de presente. Meu negão. E quando o pastor me chamou para ministrar, eu estava conversando com o meu pai Sandro Murilo e perguntei para ele, pai, o que ministrar? Aí ele pegou e falou assim, seja você. Eu falei, pai, depois o pastor não vai querer trazer o Cleife. Porque eu sou bem filha do Sandro. Quem conhece o Sandro Murilo? Seja sincera, quem acha que ele é um homem meio doido? Obrigada. Pensei que era só eu e estava em pecado. Mas eu sou bem filha dele mesmo. Eu sou uma das filhas que ele adotou como filha. E a ministração de hoje, para vocês aqui, que o Senhor colocou no meu coração, é o tema do livro que eu estou escrevendo, Quando a Paternidade Chega. Eu estou escrevendo um livro porque foi a paternidade que me curou. Foi a paternidade que curou a minha alma. Foi a paternidade que me fez voltar a gerar filhos naturais e filhos espirituais. Foi a paternidade que o Senhor colocou na minha vida, que me alinhou, me deu destino profético, que tem hoje confiado em mim para pastorear uma igreja de pessoas que quando nós fomos chamados a ser pastores, o pastor Cleife fez uma oração. Não sei se você chegou a fazer essa loucura, pastor Paulo. Porque o Cleife fez assim, Deus, me dá aqueles que ninguém quer. Você já orou assim, pastor? E eu tenho certeza que já chegou um tanto de tranqueira para o senhor, não já? Oh, Jesus. Não que eu esteja falando que vocês é tranqueira. Mas foi o que Deus fez com a gente. Quando nós fizemos essa oração, que o apóstolo nos enviou ali para a região leste de Goiânia, ali Concórdia, que foi o nosso primeiro lugar. Queridos, o que chegou de gente para a gente, para pastorear, que eu achava assim, Jesus, misericórdia, me leva ou leva ele, porque senão eu não vou dar conta. Eu já fui agredida por membros,
Não sei se eu já... O senhor não, né? Porque o senhor é militar, ninguém vai brincar, né? Quem é o doido aqui? Ninguém, né? E eu fui, sim. Tinha um rapaz lá maior do que meu bem. E um dia ele resolveu brigar com outro rapaz. Eu fui para poder interferir na briga. No meio de um culto, ele me deu um tapa que eu fui parar lá no meio do asfalto. E eu tenho um discípulo, filho amado, que anda comigo há 12 anos, chamado Atlas Michel. E ele é bem grandão. E é muito estressado. Na hora ele fechou a mão. Eu falei, Jesus, não vai dar coisa boa aqui. E foi um dia muito tenso, né? Então nós já passamos por coisas assim que realmente chegou quem ninguém queria para nós. E tem chegado. E nós estamos num lugar de periferia, ali no Canedo. Nós estamos no NEM. Nem Canedo, nem Goiânia. Porque Parque Alvorada é NEM. Parque Alvorada, Oliveira é meio que NEM, né? Mas é considerado Canedo. E o Senhor nos falou para fincar a estaca ali e ganhar aquela cidade para o Senhor. Tem sido fácil? Não. Eu acredito que também essas tardes com Deus não é fácil. Tem dia que os irmãos entre si dão choque, né? Um respira fundo para não matar o outro. Mas Deus é um Deus que faz isso. Ele coloca os espinhosos para andar um do lado do outro, para realmente um espinhar o outro, para nos aproximar mais de Deus. E foi isso que Deus fez conosco. E quando o Senhor me chamou para o pastoreio, eu queria tudo na vida, menos pastorear. Meu sonho era fazer zootecnia, mexer com gado. Deus me deu uns gados, mas de outra forma, né, pastor? Deus falou para mim assim, você não faz o que você quer, você faz o que eu quero. E com essa brincadeira de você faz o que eu quero, hoje eu estou pastoreando há 8 anos. Mas eu pedi para o Cleife trazer uma canção. E eu queria que você colocasse a mão no seu coração e comece a orar para que Deus fale com você. Porque eu não tenho nada para oferecer. Eu não tenho nada, mas o Senhor tem tudo para você essa noite. Coloque a mão no seu coração e se você conhece essa canção, adore ao Senhor. Se você não conhece, fala para o Senhor falar com você essa noite, amém? Pai me adotou, seu amor me encontrou. Eu era órfão, hoje sou filho. O Pai me adotou, seu amor me encontrou. Eu era órfão, hoje sou filho. Meu Pai me ama, eu sou dele pra sempre. Meu Pai me ama, eu sou dele pra sempre. E nada vai me separar do teu grande amor. Meu Pai me ama, eu sou dele pra sempre. Meu Pai me ama, eu sou dele pra sempre. E nada vai me separar do teu grande amor. Você pode dizer comigo, o Pai me adotou? Vamos! O Pai me adotou, seu amor me encontrou. Eu era órfão, hoje sou filho.
Só os apaixonados dizem: o Pai me adotou. O Pai me adotou. Seu amor. Eu era órfão. Eu era órfão. Hoje sou filho. O Pai me adotou, diga! O Pai me adotou, seu amor me encontrou. Eu era órfão, hoje sou filho. Ah, Deus, que o Senhor nos encontre essa noite. Ah, Deus, que o Senhor nos encontre essa noite. Ah, Espírito Santo de Deus, como nós sabemos que o Senhor nos ama, mesmo sem merecer, o Senhor nos ama tanto. O Senhor, Deus, nos decidiu nos adotar, mesmo que nós não merecemos. Ah, Deus, que essa noite possamos sair daqui entendendo o valor dessa paternidade. Ah, Espírito Santo de Deus, que o Senhor alcance os nossos corações mais uma vez, em nome de Jesus. Aleluia. Abra sua Bíblia comigo em Romanos 8, 15, 16. Romanos capítulo 8, verso 15 e 16. Amém? Porque não recebestes um espírito de servidão, em algumas versões de escravidão, para novamente temerdes, mas recebestes o espírito de adoção, pelo qual chamado Abba, Pai. Mesmo espírito da testemunha, como nosso espírito, de que nós somos filhos de Deus. Aleluia. Queridos, esse versículo mexe muito comigo. Muitas pessoas me perguntam assim: da onde que é esse seu nome? Eu quero essa noite te contar a minha história e contar para vocês o que Jesus fez na minha vida. Eu sou um milagre. Eu vi a irmã aqui contando a história do filho dela. Deus tem propósito em todos os milagres. Deus não faz milagre porque você é bonitinho. Ou Deus não faz milagre na nossa vida porque nós merecemos. Deus faz milagre na nossa vida porque lá na frente Ele tem propósito com esse milagre. E foi isso que aconteceu na minha vida. Eu sou fruto de um adultério. A minha mãe conheceu o meu pai, que era casada com uma amiga dela, e eles tiveram um relacionamento, e eu nasci. Quando minha mãe engravidou de mim, o meu avô, pai da minha mãe, não aceitava a gestação, porque a minha mãe era a mais nova dos 12 filhos, porque o povo antigamente, fabricava muitos filhos. E meu avô tinha 12 filhos e a minha mãe era caçula e solteira. E ela já tinha um filho de um dos namorados dela. Ela teve meu irmão, que já estava bem grandinho, e meu avô não aceitava. E a minha família, a minha parentela, era envolvida com espiritismo, umbanda. E a minha mãe, desesperada, foi em um centro e pediu, fez um trabalho, fez um pacto para que o meu avô me aceitasse. Mas tudo que você oferece a Satanás, ele vai te cobrar. Muito caro. E aconteceu que ali minha mãe fez um pacto e a promessa era, a aliança era, assim que essa criança nascer, ela vem para Umbanda assumir o terreiro de Macumba. Ela vai ser treinada para assumir na idade mais velha. Por isso, meu nome é Zaira, ou Zaira, porque era o nome da mulher, da dona do centro de Macumba em Anápolis, Jundiaí, que a minha família é toda de Anápolis, Campo Limpo, interior ali de Anápolis. E a minha mãe fez isso. Fez o pacto, não, eu te darei, para o meu pai aceitar, e meu avô aceitou, ela me teve. Só que quando eu estava com 4 anos de idade,
O meu avô, ele era um produtor rural e ele estava no curral laçando um boi. Ele teve um infarto. E desse infarto foi fulminante, ele morreu. E estava eu e meu irmão, eu com 4, meu irmão com 8, na beira do curral. E meu avô veio com falta de ar e caiu morto em cima de mim e do meu irmão. Porque quando eu nasci, meu avô assumiu a minha paternidade. Falou, já que ela não tem pai, eu vou ser pai dela. A minha mãe conta que meu avô não podia sair, que eu desesperava para ir. Então nós ficamos muito grudados. E ele, após a morte do meu avô, a família, os irmãos começaram a brigar por herança. E minha mãe era solteira, muito maluquinha. Ela saiu dali e nós fomos morar em Brasília. Chegamos em Brasília, a minha mãe foi trabalhar muito para sustentar os 2 filhos. Nós já tínhamos, uma das minhas tias morava em Brasília, ela cedeu uma casa, só porque nós tivemos que ir morar com uma outra irmã dela, que era minha madrinha, que é minha madrinha, e que tinha um filho bem mais velho. Porque de toda a parentela, de toda a família, eu era o bebê caçulinho da família, né? Da geração do meu avô. E quando nós chegamos em Brasília, minha mãe começou a trabalhar muito. E minha mãe começou a se prostituir. Minha mãe se tornou alcoólatra e se prostituía. Eu e meu irmão, muitas das vezes, muito pequeno, carregávamos a minha mãe para colocar ela para dentro de casa. E quando nós morávamos com a minha tia e um primo, e esse primo meu era usuário de drogas. E na época eu tinha um cabelo bem comprido, e tinha uma mulher em Brasília que mexia com perucas. E esse primo meu, viciado em drogas, ela me viu, ela falou assim, me dá o cabelo dela, que eu te dou uma certa quantia em dinheiro. E aconteceu. Esse meu primo me levou, rapou minha cabeça, cortou assim, tem um corte que se chama Joãozinho, cortou desse jeito e vendeu o meu cabelo. Eu chorava desesperadamente. Minha mãe chegou do trabalho, teve uma briga com ele, feia, mas aquilo ali já tinha gerado uma ferida no meu coração. Aquilo ali, a ferida foi tão grande, que nunca mais eu queria ver um homem como figura de cuidado. Porque o meu primo, que era bem mais velho, que estava morando na mesma casa, que deveria cuidar de mim e do meu irmão, ele acabou com o meu cabelo. Eu tenho fotos, quando nós vamos na casa da minha mãe biológica hoje, eu já mostrei para o Cleif foto de eu pequenininha, 4 anos, com a cabecinha, parecia um hominho. Hoje eu corto por opção. Mas isso gerou um trauma muito grande na minha vida, porque ali eu me vi com 4 anos, 5 anos, muito sozinha. Porque ali eu pensava, cadê um pai para cuidar de mim? Cadê alguém que fosse cuidar de mim? E eu tenho uns tios que moram aqui em Goiânia, que viu a nossa situação sofrendo muito em Brasília, e falou para minha mãe, me dá seus filhos, eu cuido deles, não precisa de você se preocupar. E minha mãe, no ímpeto da imaturidade, nos pegou e nos deu para os meus tios. E eu vim morar em Goiânia, ali no Parque das Amendoeiras. Eu era bem nova. Foi o meu primeiro contato com Jesus. Só porque não foi um contato fácil. Porque Satanás começou a cobrar a aliança que a minha mãe tinha feito. Porque a minha mãe, ela ainda era uma autoridade sobre a minha vida. Eu era uma criança. E Satanás começou a cobrar. E eu cheguei aqui em Goiânia, a minha tia, ela estava passando por um processo de libertação, porque ela tinha sido mãe de santo. Família é boa, né? Você tem uma família boa assim? Tem não, né? Se vocês quiserem, eu te dou metade da minha. Alguém quer? Dou nada, gente. Cada um nasce onde merece. E aí, minha tia estava no processo de sair. E lá em casa, o que mais tinha era libertação. Eu, com 5 anos, eu dava trabalho, pastor. O Cleif conheceu, hoje a pastora Marina, foi a primeira que fez libertação em mim. Ela fala para o Cleif que eu dei um trabalho,
5 anos de idade. Porque Satanás queria cobrar as alianças. E eu cresci ali com os meus tios, passando muita dificuldade, muitas coisas ruins. O meu tio se separou da minha tia e fomos viver só eu e ela, porque as minhas primas tinham se casado. Passei ali. E aí minha prima foi morar na época na casa dos meus tios e tinha um marido. Passei por alguns abusos, algumas coisas muito ruins. Eu achei muito legal quando a irmã que contou o testemunho do filho falou aqui assim, ó, para você testemunhar, você tem que testemunhar o que é verdade. E isso traz um peso sobre a gente, né, para todos nós. Porque todos nós, eu acredito que vocês aí que estão nessa tarde com Deus, a maior pregação nas casas é o testemunho. E isso pesa. Então, eu passei muitos anos da minha vida ocultando tudo que eu tinha vivido. Porque eu tinha muita vergonha. Porque a vida inteira eu escutei das minhas primas que eu ia ser como minha mãe, uma garota de programa, um alcoólatra. E um dia eu decidi ir morar com a minha mãe numa fazenda que ela morava, minha mãe biológica, 12 anos. Quem tem filho adolescente aqui? Seu filho adolescente acha que ele é dono do nariz dele? Ah, é? Eu também achava. Com 12 anos eu queria tocar o terror, porque eu achava que eu era dona do meu nariz. Fui morar com a minha mãe na fazenda. E meu padrasto na época era muito agressivo, eu vi ele agredindo ela. E aqui não tem mulher nervosa, né, pastor? Mulher braba. Tem mulher braba aqui? Os maridos fazem assim na hora, né? Jamais, né? Levar vocês para orar pelas mulheres que eu tenho lá no Caneto, porque vocês é top. E eu era muito braba, e eu quebrei um cabo de vassoura e fui para cima do meu padrasto, porque eu tinha visto ele agredir minha mãe. E eu fiz uma pergunta para minha mãe: a senhora escolhe, ele ou eu? Ô, besteira. Quem minha mãe escolheu? Nossa, mas vocês é profeta, rapaz. Minha mãe escolheu ele. E eu saí, voltei para Goiânia, para casa dos meus tios. Quando eu voltei, com 12 para 13 anos, eu falei assim: agora eu vou tocar o terror. Porque eu tinha decidido, porque na minha cabeça ninguém nunca me amou, ninguém nunca ia me amar, e agora eu ia ser a pessoa mais loucura, vida louca da minha região. E eu tentei ser. Eu fui por uma época. Eu fui muito vida louca. 12 anos de idade, me envolvi com tudo que não prestava. Droga, homossexualidade, briga na escola. Eu vou falar para alegrar o meu marido. Surfava em cima de ônibus. Não pode esquecer, né? Surfava em cima de ônibus. 14º distrito ali, eu era figurinha carimbada, pastor. Direto eu estava lá. Juizado de menor, direto. Porque eu decidi, dentro de mim, que como ninguém me amava, eu não tinha pai, não tinha mãe, eu ia ser o que eu queria ser. Então eu comecei a fazer loucuras. Aprontei muito. Hoje eu ando ali na região da Vila Pedroso, que foi onde eu estudei, onde eu morava, Pedroso, eu tenho um pouco de vergonha. Porque eu dei muito trabalho. Um dia eu estava na rua com o Cleif, comprando algo, vi uma antiga professora, eu falei: nossa, minha professora. Eu fui para conversar com ela, essa mulher virou, ó. Hoje eu tenho vergonha disso. E eu gritando: pá, eu virei crente, eu virei crente. O Clay falou assim: amor, a coisa é feia pro seu lado, viu? Um dia eu fui pregar numa igreja, cheguei lá, parece que todos os meus antigos amigos estavam na igreja. E para me pregar, pastor? Falei: Jesus. E tudo que eu falava, um gritava: é verdade, porque eu vi. E eu fui me enfiando, assim, quase que eu desisti. Mas eu fiz tudo que não deveria fazer, porque eu queria chamar a atenção de alguém. Eu precisava sentir o amor de alguém. E eu trabalhava em uma pizzaria de garçonete. E um dia chegou um rapaz e ele começou a visitar a pizzaria com frequência. E ele virou para mim um dia e falou assim: estou apaixonado, quer casar comigo? Não era esse, não. E eu falei assim: uai, bora. Sabe por que eu aceitei? Porque o meu desejo era sair da casa dos meus tios. A minha cabeça era: se eu aceitar, eu vou ter minha vida,
vou viver do jeito que eu quero, vou mandar no marido e vai ficar tudo bacana. Pensei que eu ia ser a dona do pedaço. Me casei com 16 anos, perto de fazer 17. E, queridos, foi um casamento conturbadíssimo. As minhas brigas com o meu marido era facada. Um dia o meu pastor chegou, e isso eu era crente, porque ele era de uma determinada igreja, eu voltei para Jesus. Uau! Só o meu corpo voltou, porque o meu caráter ficou lá no inferno. E as nossas brigas, porque ele era muito violento e eu não admitia que ninguém fosse violento comigo. Um dia eu estava grávida da minha primeira filha e ele me enforcou. Rapaz, eu passei a mão na faca na cozinha, no pescoço dele. Na hora, meu pastor estava entrando e ele gritou: "Sua louca!" E ele me tirou de cima do meu marido. E eu continuava sendo crente, líder de pré-adolescente, líder de evangelismo de rua, líder de teatro. Que lindo, né? E quando chegava na igreja, eu era a melhor esposa do mundo. Que não acontece isso não, né, pastor? Não, né? Glória a Deus. Eu era a melhor esposa do mundo. E eu fiquei 1 ano e 11 meses casada nessa turbulência. Fiquei grávida, tive minha filha. Minha filha estava com 2 meses. Meu esposo estava vindo de Brasília, capotou o carro e faleceu na hora. Nós vendíamos cueca em Goiânia, nós tínhamos uma fábrica de cueca. Eu era costureira e ele capotou o carro e morreu na hora. E o meu mundo se desfez. Porque eu pensei assim, agora que eu tinha uma vida, eu perdi tudo, com 12 mil reais de dívida e uma filha de 2 meses. Queridos, isso para mim foi o fim. Eu entrei em uma depressão absurda. Eu entrei em uma depressão violenta. E fui morar com a minha ex-sogra, mãe do meu falecido esposo. E decidi que nunca mais eu serviria a Deus. Porque com todas as dificuldades, com todos os nossos erros, eu estava na igreja. E a gente é mestre em fazer isso. Nas decepções a gente faz o quê? Corre de Deus. Eu não sei se nas tardes com Deus aí tem uns irmãos que quando está tudo bem que é Deus. Quando está tudo mal e acha que Deus é culpado. Eu vivi isso. E para mim, na minha vida, Deus era culpado de tudo. E eu me afastei de Deus, me desviei, comecei a me prostituir. E dei muito trabalho. A minha filha com 2 meses. E a minha ex-sogra cuidava dela para mim fazer bagunça. E um dia eu cansei muito de ser escrava de Satanás. Por isso que eu li em Romanos. Eu já tinha o Espírito dentro de mim. Eu estava tendo uma vida de escrava, mas eu era princesa. Eu era escolhida do Senhor. Eu só não entendia. Eu atribuía isso tudo a uma má maternidade, por não ter tido pai, por não ter tido ninguém. E para mim Deus era só o cara que eu orava e fazia as coisas acontecer. O super mágico. Deus para mim era isso. Eu não via Deus como pai. Era inadmissível que Deus não era pai. Porque como que um pai deixa um filho sofrer tanto? Como que um pai deixa um filho passar por tantas coisas? Só porque eu não entendia que não estava ligado ao meu pai. Deixar ou não deixar eu passar. Mas estava ligado às minhas escolhas de querer passar. Eu vivia na zona do vitimismo. Eu queria que todo mundo tivesse dó de mim e passasse a mão na minha cabeça. Eu vivia aquela vida de, ô céu, ô vida. E um dia eu cansei, falei, vou voltar para Goiânia. Que minha ex-sogra morava no interior. Resolvi voltar para Goiânia, fui num tal encontro. Chorei esse encontro horrores, porque a minha cabeça só remetia ao meu falecido esposo que trabalhava comigo nos encontros. A gente era intercessor, ministrava a palavra, e eu com a vida destruída. O povo olhava para mim e falava assim, nossa, a Zaira está recebendo tanto, mas ninguém sabia que era uma dor imensurável e um ódio eterno de Deus. E aí Deus foi me alinhando, e eu vendo qual era o futuro que eu queria dar para minha filha.
E esse encontro, esse moço também estava passando. Eu não sei se você vai contar aqui, pastor, quando ele vier, mas esse menino era dançarino de axé. Hoje é para falar só de você, moça. Ele era o jacaré do El Chan de Goiás. Quando ele chegou aqui, que ele estacionou o carro ali, ele falou, amor, aqui era uma boate, eu fui segurança e já dancei muito aqui. Eu falei, vai, Deus está te trazendo aqui para... Ele era dançarino. E ele estava nesse encontro. E ele tinha feito alguns pactos, ele vai ter a oportunidade de vir aqui contar a história dele para vocês. E nesse dia ele tinha jogado uma camiseta para queimar, e essa camiseta não queimava, e deu muito trabalho. Mas eu estava naquele encontro muito dilacerada, muito revoltada com Deus, dilacerada. E foi se passando os tempos, eu voltei para Goiânia, morando na casa dos tios que me criaram. E aí um dia o pastor me chamou, falou assim, filha, vai ter um evangelismo em Aparecida de Goiânia, vamos, leva a Cat, minha menininha era de colo ainda. Falou, bora. E aí nós fomos para Aparecida de Goiânia. Só porque estava todo mundo muito light, de bermuda, tênis, né? Todo mundo tranquilo. Aí chegamos ali na BR-153, o ônibus para pegar alguém. Aí entra um cara de 2 metros de altura, de terno e gravata, um terno prata, brilhoso. E eu era muito preconceituosa. Eu era racista ao extremo. A hora que ele entrou, que eu vi aquele terno brilhoso, 2 horas da tarde, eu brinquei com uma amiga minha, só podia ser preta e morar no Parque Alvorada, um pobre desse. E aí eu falo muito baixo, né? E ele escutou. Ele virou, fez bem assim, ó. E riu. Na hora que ele riu, me estremeceu as pernas. Eu falei, mas eu casaria com um preto metido desse. E aí minha amiga começou a rir. E nós fomos para o evangelismo, mas ele estava de terno e gravata, porque ele vendia anel de formatura. Ele estava vindo de uma visita com o cliente, então ele tinha que andar alinhadinho. Mas eu nem queria saber, eu só achei assim, que aquele terno entrou primeiro que ele. O terno brilhava assim que... Quando nós casamos, a primeira coisa que eu fiz, desfaz desse terno, meu filho, pelo amor de Deus. E aí nós fomos para o evangelismo, chegamos lá, o pastor falou assim, Zara, vai mais o Cleif na equipe, me liberou a equipe, e a gente foi visitar algumas casas, Deus desceu, tinha uma moça acamada, a gente orou, Deus levantou essa moça, foi assim, algo sobrenatural. E voltando desse evangelismo, eu brincando com um amigo meu, Dani, eu quero casar. Eu vou casar, e o Dani bem assim, não é comigo não, né? Porque eu não sou doido de morrer na sua mão. E eu falei, não, eu quero... Aí esse aqui resolve conversar. Aí ele virou e falou para mim bem assim, ó. Eu, com essa história de relacionamento, não quero mexer com isso. Para mim, casar é só daqui uns 2, 3 anos, porque eu estou muito frustrado, vou investir no meu ministério, me destruiu. E eu tenho um problema até hoje que eu preciso que vocês orem por mim. Não me desafia não, pastor. Me desafiou, me chamar para a briga. Se você falar assim, ó, você não consegue, aí que eu vou conseguir. E aí eu virei para o Daniel e falei assim, aposta comigo que eu caso com esse camarada dentro de 1 ano. Aí o Daniel virou para mim e falou, mana, não mexe com isso não. Estraga a vida do menino não. Você sabe quem você é. Você quase matou o Vinícius. Eu falei, não, Daniel, eu caso com ele dentro de 1 ano. Fui embora. 20 dias depois, uns 15 dias depois, era mais um encontro. E nesse nós estávamos indo para trabalhar. Cheguei nesse encontro. Quem estava lá trabalhando? O gatinho. Quando eu cheguei nesse encontro, Deus me falou assim, ó, o que você me pedir eu te darei. E eu tenho um propósito nessa união. Porque eu comecei a me alinhar em Deus. E eu sempre caminhei muito na linha do profético. Deus me falou, o céu pode cair. Foi Deus que me falou, vai acontecer. E aí eu falei, beleza, Deus, mas e aí? Como é que nós vamos agir aqui, né? Aí eu comecei, chamei meus pastores, falei, Deus falou comigo que eu vou casar com o Cleif. De jeito nenhum. Esse menino é sonso. Você vai matar ele na primeira semana, porque ele é bobozão. Bebê de mamãe. E eu falei, não, pastor, peraí, senta aqui. Deus me deu uma palavra. Se Deus te deu, quem sou eu contra Deus? Mas eu vou orar para que isso não aconteça. Porque
Porque senão você vai matar esse menino na primeira semana. Chamei o discipulador dele, falei para o discipulador dele. E aqui também não acontece isso. Ele era bombadinho. Ele cantava e tocava. As adolescentes estavam tudo enfervecido em cima do menino. Aqui não acontece não, né? Música aqui não tem problema não, né? E ele estava se sentindo vaidosão. Porque as meninas faltavam carregar esse menino no colo. Só que eu já tinha sido líder de pré-adolescente. E eu tenho uma fama de ter sido muito braba. É uma fama falsa, mas eu tenho essa fama. Reuni todo mundo. Elas achou até que nós iríamos fazer alguma coisa. Eu falei, deixa eu te falar. Deus falou comigo que eu vou casar com o Cleif, então vocês saem de perto. Se eu ver mais alguma de vocês jogando charminho para ele, vocês vão se ver comigo, pode sair todo mundo de perto. De repente, o Cleif disse que pensou assim, nossa, mas todo mundo se afastou de mim. Será que eu estou fedendo? Será que eu fiz alguma coisa de errado? E ele começou a se preocupar. Só que aí estava quase todo mundo sabendo, menos ele. E aí eu me reuni com algumas amigas e falei que eu precisava falar com ele, mas eu não podia ser tão direta. Aí umas amigas minhas falaram assim, mas aqui nós temos o Rádio Jornal. Aqui também não tem isso não, né? Glória a Deus que aqui não tem ninguém que faz isso. Chamei a irmã, sentei a irmã, falei, eu preciso compartilhar algo de Deus com você. Eu preciso que você ore. Olha, gente, eu fui muito falsa. Eu preciso que você ore, porque Deus falou comigo sobre o Cleif, e eu preciso de intercessoras do meu lado. Hoje eu me sinto envergonhada, gente. Eu usei Deus na estratégia. E eu sabia que a irmã ia falar para ele. Gente, não deu outra. Eu larguei ela aqui na porta da cozinha do encontro, e ele estava debaixo de uma árvore orando, ela veio que veio marchando, falando em línguas e rodando. Eis que eu te digo, ajoelha aqui. Olha, testemunha. Eis que eu te digo, o Senhor quer falar com você. Deus me falou que a sua ungida está neste lugar. Glória. Aqui nunca aconteceu e nunca vai acontecer isso, em nome de Jesus. E ela veio e entregou o recado, e o Cleif muito centrado. Cleif falou assim, irmã, eu não estou aqui para relacionamento, eu estou aqui para poder servir a Deus, para poder fazer o que Deus me mandou fazer, e eu não estou preocupado no relacionamento. A irmã passou e eu morrendo de rir dentro da cozinha. Aí no sábado pela manhã, nós estávamos no almoço, e o Cleif passou, e na fila da comida eu estava dando comida para minha filha, porque ela já estava com quase 1 ano. E a hora que ele passou, eu brinquei, falei assim, não come muito não, que eu não quero casar com um homem gordo, não. Meu marido não é gordo. Tem excesso do amor de Deus dentro dele. Glória. E aí, ele sem gracinha, porque o Cleif, vocês veem ele assim hoje, mas ele é muito tímido. Ele é muito tímido. E ele saiu sem gracinha com o prato. Eu falei, Jesus amado, agora só se for o Senhor para descer aqui e falar com esse menino. E aí ele veio comer da segunda vez. Aí eu falei, não é possível que você vai comer de novo. Já não te falei que eu não quero casar com um homem gordo. E aí ele acanhadinho, chegou perto de mim. Falou para mim assim, você está falando sério? Eu falei, aleluia, eu quero me casar com você, você aceita? Menina, ele fez assim, ó. E aí eu estava dando comida para minha filha. E a minha filha esticou os braços para ele e falou assim, ó, papai. Ele costuma brincar muito, fala assim, ó, você ensinou ela a falar isso, mas foi muito espontâneo dela. Brincar não, ela ensinou mesmo. Ensinei não, gente. Isso aí eu não fiz, não. Depois de tudo que vocês ouviram, ensinou ou não ensinou? Não, a profeta eu fiz, mas a Kathleen não. E ela estendeu os braços para ele e falou, papai, na hora que ela falou isso, ele se derreteu. E ele falou assim, vamos orar? Falei, amém. E daí para cá, com 9 meses, nós estávamos casados. Eu falei que ia casar com 1 ano, né? 9 meses, ganhei a aposta. Ele fala que ele é fruto de uma aposta. Mas não foi, mas é porque Deus já tinha deliberado no céu esse relacionamento. Eu costumo falar que as pessoas não se apaixonam, Deus une propósitos. E foi isso que Deus fez comigo e com o Cleif. Deus uniu um propósito de cuidar de vidas, amor pelas pessoas, amor pela obra de Deus, e Deus uniu o propósito. E a minha filha, com 1 ano, viu o Cleif como o pai dela, e o Cleif realmente foi.
Com 1 ano, 9 meses nós estávamos casados. E 1 ano depois eu descobri uma doença. Quando eu pensei assim, eu casei agora, um cara legal pra caramba, uma pessoa... Pastor, eu falo um pouco de gíria, tá? Vocês me perdoem, porque assim, eu moro bem na periferia, eu trabalho com muitos jovens. Minha igreja é de jovens. 5 horas agora eles estavam lá no culto e só tem... A gente pega umas pessoas lá na igreja que tem hora que eu falo, Jesus, como pode? Gente que foi abusada, adolescente com 13 anos, com a vida... A nossa igreja é 80% jovem, menino. Então, assim, eu me adequei muito. E também, ouvindo uma raiz de maloqueira, eu me adequei muito para falar com eles. Porque jovens, se chegar assim, falando muito, eles meio que... Mas o Senhor tem nos adequado neste lugar lá. E aí, quando eu pensei que estava tudo muito bem, veio essa doença chamada artrite reumatoide. Alguém conhece? Alguém sofre desse mal? Glória a Deus. E quando eu descobri a artrite, ela já estava muito avançada.